Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Maísa, sou aluna de medicina do 4º período. Essa é a nossa primeira aula, por isso que eu coloquei aqui o meu rosto para vocês me conhecerem. E é muito importante para mim fazer parte desse projeto do Cursinho Popular, porque eu já estive no lugar de vocês, eu já estudei em escola pública, estudei a vida inteira em escola pública. Então eu sei como que é difícil para a gente conseguir fazer parte de um cursinho, às vezes por questões financeiras, e também para conseguir acompanhar, né? Porque o nosso ensino ele é muito defasado na escola pública. Então, para mim é importantíssimo poder devolver isso para vocês, porque eu já fui muito ajudada, já tive bolsa em cursinhos que eu fiz. Para alcançar meu objetivo foi fundamental essa ajuda. Então, espero que eu consiga alcançar esse objetivo de ajudar vocês e que tudo que vocês precisarem, vocês possam vir me procurar, que tiver ao meu alcance, eu estou disponível para ajudar, certo? Então, tá bom. Eu vou tirar aqui essa tag mostrando a minha câmera, porque eu acho que pode atrapalhar os slides. E aí também fica mais fácil pra gente se comunicar, porque eu mexo demais, então isso talvez pode tirar um pouco da atenção de vocês, certo? Então, vou tirar aqui rapidinho. Pronto. Vamos voltar. O tema de hoje é um tema bem básico, mas que eu considero muito importante. Por quê? Porque a gente usa esse tema para entender outros assuntos. Por exemplo, para você fazer uma questão de evolução, você vai precisar desse tema. E uma série de outras matérias de biologia também. Ainda mais que o Enem, ele adora misturar, né, aquele tanto de matéria numa questão só. Então, esse assunto aqui é muito importante para isso. Então, prestem atenção, porque é bem fácil, bem tranquilo e a aula é curtinha também. Então, vamos lá. Vamos começar com um conceito histórico. Por que foi necessário classificar os seres vivos? Foi necessário porque vários filósofos, vários biólogos e estudiosos entenderam que tinha uma gama imensa de diversidade no mundo, de animais, de outros tipos de seres, e que uma classificação era fundamental para a gente poder entender esses organismos. E essa classificação dos seres vivos, é chamada de sistemática. E dentro da sistemática, existe um sistema de organização, que é a taxonomia. Então tá, vamos recapitular. Agora eu coloquei aqui, a classificação dos seres vivos é o quê? É a sistemática. E a partir dela foi desenvolvida a taxonomia, que é um sistema com o objetivo de organizar, classificar e compreender as particularidades das formas de vida. Ou seja, o objetivo disso é categorizar cada animal em seu tipo de viver, de acordo com seu nicho, de acordo com suas características fisiológicas, morfológicas, para a gente poder entender mais, estudar e saber qual animal que a gente está se referindo. Por exemplo, quando eu falo mamífero, todo mundo sabe o que é um mamífero. Todo mundo sabe que um gato é um mamífero, que um cachorro é um mamífero. Por quê? Porque antigamente todas essas pessoas, esses estudiosos, fizeram essa categorização, que é muito importante para a gente. E aí, por meio disso, né, surgiu vários fundamentos, várias teorias de qual seria a melhor forma para a gente categorizar esses bichos, esses seres, como que a gente ia ver. E Aristóteles, ele observou que a forma corporal e as funções fisiológicas, as funções orgânicas, era o meio mais compatível para a gente poder categorizar e classificar esses animais, esses seres. E isso é chamado hoje em dia de sistema natural.
que eu até coloquei em negrito aqui para vocês entenderem. Sistema natural de classificação, em que as características importantes para a natureza biológica eram levadas em consideração, por exemplo, a forma corporal. Um exemplo muito legal disso são as baleias e os golfinhos. Como assim? As baleias e os golfinhos, esses animais vivem na água, certo? Junto com a estrela do mar, junto com os peixes, junto com o ouriço, com a esponja e inúmeros animais que vivem ali no oceano, não é? Só que eles observaram, os estudiosos, né, os biólogos observaram que esses bichos, por mais que eles vivam ali no mar, eles não têm semelhança com os peixes e com os outros animais que estão ali. A estrutura corporal da baleia e do golfinho é imensa. O tipo de fisiologia deles, a função orgânica deles é outra do que em relação aos peixes. Eles nadavam, eles viviam ali no mar, mas eles não são peixes. Então eles entenderam, eles estudaram e analisaram e categorizaram as baleias e os golfinhos como mamíferos. Por quê? Porque o jeito deles era muito divergente com os outros animais que viviam ali na água. Outro exemplo muito legal disso é o morcego. O morcego, ele é aéreo, é um animal aéreo. Só tem asas e tal, só que ele não é uma ave. Então, a gente entende a partir disso que o ambiente que o animal vive, somente isso não é necessário para eu categorizar e entender qual que é a classificação dele, qual reino, qual estágio ele faz parte, certo? E aí, com isso, surgiram as categorias taxonômicas, que é o que a gente conhece hoje como os reinos. Uma delas, né, é os reinos. E antigamente não, até hoje, esse assunto de reino, ele é muito polêmico. Por quê? Cada um acha que tem tanto X de reinos. Um biólogo acha que tem outro acha que tem 5. Então, assim, é uma polêmica que até hoje existe. Só que é adotado atualmente 5 reinos. Mesmo antigamente, as pessoas, né, esses dois filósofos que eu coloquei aqui, Aristóteles e Irineu, eles acreditavam que existiam só 2, só o animal e o vegetal. Só que com muito estudo, né, depois que a gente vê as evidências, as características dos animais, foi entendido que existem no mínimo 5 reinos. São eles: animal, vegetal, fungi, protista, monera. E cada um desses reinos, eles têm características próprias, que inclusive vocês já estudaram uma das primeiras aulas que vocês tiveram de células, características celulares, e eu vou repetir elas aqui para vocês, que é, por exemplo, o reino animal, ele abrange o quê? Todos os animais, uma gama imensa de animais. E quando você olha, todos os seres que são classificados como animais, eles vão ser heterótrofos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. E esse termo, gente, não produzem o seu próprio alimento, é um termo básico, é um termo para você marcar ali na prova e acertar. Porque se você for fazer uma questão aberta, é bom você olhar um termo mais biológico, que é de acordo com o carbono, utiliza fonte de carbono, ou não utiliza fonte de carbono para produzir o seu próprio alimento. Então, assim, é bom vocês olharem isso para responder prova aberta. Mas, se for feita só o Enem, que é o nosso foco aqui, é o Enem, esse termo tá excelente, não produzem seu próprio alimento. Então tá, voltando. Os animais, eles são heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, possuem multiplicidade de células, ou seja, são pluri ou multicelulares, e eucariontes, que são termos que vocês já conhecem. Vegetal, são seres autótrofos, ou seja, produzem seu próprio alimento, multicelulares ou pluricelulares e procariontes. Os fungos,
Eles podem ser uni- ou pluricelulares, não produzem seu próprio alimento, ou seja, são heterótrofos e são procariontes. Protozoários e algas são seres que podem ser ou autrótrofos ou heterótrofos, porque dentro dos protozoários a gente tem as algas, que são seres fotossintetizantes, então eles são autótrofos, mas os protozoários não, então heterótrofos. Então esse reino ele tem duas características em relação a isso. São procariontes e unicelulares. E as bactérias? As bactérias também têm essa divergência, porque elas podem ser heterótrofos ou autótrofos. Isso é até uma pegadinha. Dentro do reino de Monera, que são as bactérias, podem ter também as cianobactérias. E as cianobactérias, elas podem ser quimiosintetizantes ou fotossintetizantes. Então, elas vão produzir o seu próprio alimento. Então, isso pode ser uma pegadinha de vestibular, tanto aqui nos protistas como no Monera. Essas características que eu acabei de falar, tem aqui tudo muito bem detalhado nesse quadro, inclusive com exemplos dos tipos de animais, de seres de cada reino, a nutrição, a organização celular. Então, tem tudo certinho aqui para vocês olharem e poderem ver com mais riqueza de detalhes, certo? Aí, dentro das categorias taxonômicas, além do reino, vai surgir outros táxons, que é o filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E como eu tá vendo aqui que do lado do desenho tem uma setinha, aqui tá escrito maior grau de parentesco. Então, daqui para cá, esse daqui tem o menor grau e aqui tem o maior grau de parentesco. Tanto que a espécie ela é classificada como o táxon mais básico que existe, porque ele abrange menor número de animais, que são só aqueles que têm a mesma espécie, certo? E aí, quando eu fazia cursinho, tinha um macete muito legal, muito fácil, para a gente decorar essa ordenzinha aqui, de grau de parentesco, ou então costumam perguntar, né? Vocês vão ver ali na frente, quando eu passar para o outro slide, que cada um desses táxons tem relação com o outro. Então, essa ordem é importante vocês saberem. E o macete é assim: re, fi, co, fa, ge. Que vai ficar reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Re, fi, co, fa, ge. Aí, na hora da prova, na hora que perguntarem lá sobre algo específico disso, vocês só colocam no papel essa ordem, que rapidinho vocês vão entender o que está perguntando na questão. E por que eu estou falando isso? Vocês vão entender agora que um depende do outro. Antes de eu falar de cada um deles aqui, eu vou explicar um pouquinho mais sobre espécie. Como eu já disse, espécie é o táxon mais básico que tem, que abrange um número menor de animais ali, mais específico. E segundo o conceito biológico, que é muito importante, isso aqui cai muito em prova, o que é espécie? É um grupo de populações cujos indivíduos, em situações naturais, são capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis. O que isso significa? Que quando um animal está ali no seu habitat natural, com outro animal, que é uma população, não em cativeiro, tipo assim, quando ele pontua aqui em situações naturais, ele quer dizer que é um ambiente natural que ele vive. Então, não é um animal no zoológico, entendeu? É um animal no ambiente dele. Quando ele cruza e ele gera descendentes férteis, que isso significa que eles eram da mesma espécie. Isso é uma espécie. Agora, quando dois animais que são do mesmo gênero, ou seja, está um pouco perto, né? Porque gênero são espécies mais aparentadas entre si, formam um gênero. Então, quando dois animais do mesmo gênero se cruzam, eles não geram descendentes férteis, ainda que eles se pareçam morfologicamente. Um exemplo disso é quando tem um cruzamento de jumento com égua. O que vai gerar? Gera uma mula.
que é um animal infértil híbrido. Então, por que aconteceu de gerar esse animal que é infértil? Porque os dois outros indivíduos que cruzaram eram de espécies diferentes, só tinham o mesmo gênero, certo? Então, gravem bem esse conceito, porque isso daqui cai em vestibular, tá? E é um conceito muito importante. E aí, depois disso daqui, eu coloquei todas as classificações dos outros tipos de táxons. Ó, espécies mais aparentadas entre si do que com quaisquer outras formam um gênero. Gêneros semelhantes formam um grupo maior, a família. As famílias formam a ordem, as ordens formam a classe, as classes formam um filo, os filos finalmente formam um reino. Então, você vê aqui que o reino, ele abrange uma gama imensa de animais, de seres, porque ele é o táxon menos específico, que abrange todos os outros esses aqui, entenderam? Então, aqui, ó, só para recapitular, a espécie, vários tipos de espécie, um tipo de espécie aparentada vai formar um gênero. Gêneros formam famílias, famílias formam ordem, ordem formam classes, classes formam filo e filo formam reinos. E olha aqui para vocês verem, esses quadradinhos vão só aumentando, ó, só aumentando. E o reino é o maior de todos, certo? Entenderam? Então é isso. E eu até coloquei aqui um exemplo do reino animal, que a gente tem aqui um cão, que ele é do reino animal, do filo cordada, subfilo vertebrada, classe mamália, ordem carnívora, família Canidae, gênero Canis, espécie Canis familiares. Certinho? Olha só, para vocês verem como que vai diminuindo. Na espécie, a gente tem um só. No gênero, a gente tem aqui um cão, um lobo, um outro tipo de animal que parece. Família, já aumenta mais, pode ter um tigre. E assim vai. Tá vendo? Que legal? Olha aqui no reino, já tem um imenso tipo de diferentes. Coiote, lobo, raposa, tigre. Aí eu tenho estrela do mar, anfioxo. Viu como que é interessante? E aí, gente, depois de tudo isso daqui, a gente tem a classificação cladística, que é outro tipo de organização para a gente entender a evolução desses animais. Ela surgiu depois das teorias evolucionistas, que foi descoberto, né, que cada animal, cada ser vivo tem um ancestral comum. E aí surgiu a classificação cladística, que hoje ela é muito utilizada para a gente entender a ancestralidade evolutiva entre as espécies atuais e também extintas. E o conceito dessa cladística, que é mais importante, que vai ser mais relevante para a gente entender o cladograma ali na frente, é o seguinte: se uma novidade evolutiva surge e se mantém em uma determinada espécie, todas as espécies dela descendentes herdarão essa novidade. O que isso quer dizer? Ou seja, uma característica que antes não existia, quando ela passa a existir, ela será perpetuada por todos os descendentes. Isso é muito bem visto aqui, ó. Vamos interpretar esse cladograma. Ó, se aqui surgiu esse daqui, por exemplo, é o ancestral comum. Esse ancestral, ele é comum a esse ramo, a esse ramo, a esse, a esse, a esse e a esse, a todos, certo? Ele é o ancestral comum. Cada nozinho que a gente vai ter aqui significa uma novidade que aconteceu, evolutiva, ou uma ancestralidade, certo? Então, esse pontinho aqui, ele é comum daqui para cima. Ele é comum a B, a C, a D e a E. O A não tem essa novidade aqui. Não existe.
Porém, ela vai ser perpetuada por todas essas próximas gerações, não vai ser excludente. Mesma coisa, esse outro pontinho aqui. O C, o D e o E vai participar, vai possuir. O B e o A não. E assim por diante. Entenderam? Ó, ancestral, igual eles colocaram aqui, colocaram esse pontinho roxo, ancestral comum exclusivo dos grupos D e E. Certo? Por quê? Ele surgiu aqui nesse ramo, C, B e A não vai possuir essa ancestralidade ou essa novidade evolutiva. Entenderam? E essa representação gráfica ela é muito importante, porque ela representa as relações filogenéticas entre os diferentes grupos de seres vivos, para a gente poder entender como que foi surgindo isso. Eu coloquei outros exemplos aqui, porque isso pode cair em prova. Sempre tem questões assim. Olha, esses daqui são com novidades evolutivas. Número 1, vértebras. O que a gente entende aqui? Que todos esses animais, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, eles vão ter vértebras. Todos. Porque é aqui, ó. Tá aqui o nó. Então, daqui pra cima, todo mundo tem. Agora, a novidade 2, que é a locomoção terrestre, os peixes não vão ter. Quem que vai ter? Os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Estão entendendo? Beleza. O 3, ovo amniótico. Répteis, aves, mamíferos vão possuir. Anfíbio e peixe, nada disso. Nada de ovo amniótico para eles. Eles vão ter outro tipo de ovo, outro tipo de reprodução, tipo de descendência. Aí a gente tem a outra novidade. Vamos colocar aqui o 5, crânio diapsídico. Quem que vai possuir? Só daqui pra cima. Só aqui. Aqui não. Certo? E assim vai. E assim vai. Eu tenho outro gráfico aqui para mostrar para vocês, que é de ancestralidade também. Olha que interessante. Aqui mostram milhões de anos atrás, um ancestral comum que gerou os camundongos e gerou esse outro grupo aqui, símios. E os símios geraram o macaco do Velho Mundo, os macacos antropóides, que depois outro descendente gerou os orangotangos, os macacos africanos, e dos macacos africanos surgiu quem? Os gorilas e Homo, o gênero Homo. E a partir disso, o que surgiu? A espécie humana. Interessante. E os chimpanzés. Então, por isso que a gente tem um parentesco tão próximo dos macacos. Por causa dessa escala filogenética. Muito legal, né? Eu acho muito legal. E aí, por último, já estamos acabando, eu coloquei aqui o sistema de classificação de Linneu, que é como a gente classifica, a gente nomeia, né, os nomes científicos. É a nomenclatura científica utilizada atualmente. E Linneu, foi ele que desenvolveu essa nomenclatura. E essa nomenclatura, ela sempre vem acompanhada de 2 nomes, que é o gênero e a espécie do ser que você está analisando. E ela foi chamada de nomenclatura binominal por conta disso. E aí, quando você vai adotar essa nomenclatura, você vai colocar sempre primeiro o gênero. O primeiro nome é o gênero e o segundo nome é a espécie. E a gente possui regras para isso. O primeiro nome de gênero sempre vai ter a letra maiúscula e o segundo nome, que é a espécie, sempre vai ter a letra minúscula. Sempre. E se você estiver escrevendo no caderno, você vai colocar sublinhado, porque não tem como você escrever itálico no caderno. Mas se for um artigo científico, um documento, uma notícia, alguma coisa que é no computador, você vai colocar em itálico. Por exemplo, nos livros, você vai ver sempre em itálico. A maioria dos casos. Nas provas também. Mas essa é a regra bem simplesinha, mas que vale a pena decorar, porque pode cair em alguma questão pedindo ou perguntando o que significa
homo, se é um gênero, se é uma espécie, ou perguntando a regra mesmo. Então é isso. Bem legal, bem simples. E eu coloquei questões para vocês poderem contextualizar mesmo a matéria dentro de questões de vestibulares e do próprio Enem. Vamos lá. A primeira questão é: tem maior grau de semelhança entre si dois organismos que estão colocados dentro de uma das seguintes categorias taxonômicas. Então, o que ele quer saber? Dentro dessas categorias aqui que ele colocou, qual que tem maior grau de semelhança entre si? Aí, o que a gente vai lembrar? Do reficofage. Quando você coloca lá, vou até voltar lá para vocês verem. Quando você vem aqui, reficofage, qual que tem a maior semelhança entre si? É a espécie, certo? Só que lá na questão, acho que não tem espécie. Aí você tem que vir o segundo, gênero, família ou ordem. Aí a gente volta lá e olha. Reficofage. Depois de espécie, vem o quê? Gênero. Então, a resposta é letra D. Gênero. Viu? Bem facinho. A número 2. Um organismo unicelular, eucariótico e heterotrófico pode ser um ou uma. Vamos lá. Unicelular. Pode ser uma bactéria, mas não sei. Heterotrófico. Alga não é, porque alga é autotrófico. Planta também não é, porque a planta também é autotrófica. Unicelular, a bactéria é, e o fungo também. Só que a bactéria, ela é procarionte, então é fungo. Letra C. Essa questão pode cair em outro tema também, de organização celular. Essa questão aqui é do Enem. Ela é bem interessante. Aqui tem um poema de Vinícius de Moraes e do Toquinho que fala de um monte de bichinho. Eu vou só ler os bichinhos que falam. Fala da mosca, do mosquito, do besouro, da barata, borboleta, grilo. E aí ele pergunta: o poema ao lado sugere a existência de relações de afinidade entre os animais citados e nós. Está escrito errado aqui. Seres humanos. Respeitando a liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que expressa a afinidade existente entre nós e esses animais é... Aí você tem que analisar. É a espécie? Não, porque eu não sou da mesma espécie do que o grilo, do que a mosca, do que o besouro. Família? Também não. Classe? Também não. Então, qual que é a unidade taxonômica que abrange maior gama de animais? Só você pensar. É o reino. Então, a resposta é a letra B, reino. E a última questão é essa daqui, que também é do Enem. Pergunta o seguinte: lobos da espécie Canis licans do leste dos Estados Unidos estão intercruzando coiotes, Canis latris. Além disso, indivíduos presentes na borda oeste da área de distribuição estão se acasalando também com lobos cinzentos. Todos esses cruzamentos têm gerado descendentes férteis. Os animais descritos foram classificados como espécies distintas no século XVIII. No entanto, aplicando-se o conceito biológico de espécie, proposto por Ernest Mayr em 1942 e ainda muito usado hoje em dia, esse fato não se confirma. Por quê? Então, o que ele está perguntando? Ele fala que os animais classificados os animais descritos foram classificados como espécies diferentes. Só que, se você classificar com o conceito biológico de hoje, que espécie significa reprodução entre indivíduos de mesma população que gerem descendentes férteis. E isso está acontecendo, porque ele fala que eles estão intercruzando e estão gerando descendentes férteis. Então, é uma espécie. Então, esse fato dele não se confirma. Por que não se confirma? Letra A. Esses animais são morfologicamente muito semelhantes? Será que essa é a melhor forma de definir a espécie? Talvez não seja. Letra B. Letra C.
apresentam nichos ecológicos muito parecidos. Não é a melhor forma também não, porque eu posso ter animais com nichos parecidos, mas que não tenham a mesma espécie, podem ser do mesmo gênero, e aí não vai gerar descendentes férteis. Todos têm o mesmo ancestral comum. Não, isso não pode ser verdadeiro, porque eu posso ter o mesmo ancestral comum com N animais, igual a gente viu lá naquele cladograma. A gente tem um ancestral comum e são uma gama de animais diferentes, aves, peixes, mamíferos, pertencem ao mesmo gênero. Não, isso não está certo, porque igual eu tinha explicado, o jumento e a égua pertencem ao mesmo gênero, nem por isso eles geram descendentes férteis. Então, a melhor resposta é a letra B. Fluxo gênico entre as populações é mantido. O que é o fluxo gênico? É a troca de genes. É a variabilidade genética deles que são parecidos, o fluxo de genes parecidos, por isso eles conseguem cruzar e gerar descendentes férteis. Então, a resposta certa é a letra B. Certinho? Bom, gente, essa foi a aula de classificação de seres vivos. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai ter uma aula de bactérias logo em seguida.